Existe algo no espaço que não deveria estar lá. E o James Webb Space Telescope acabou de provar isso de uma forma que vai fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre o universo. Nos últimos meses, dados confidenciais começaram a vazar dos laboratórios da NASA, revelando descobertas tão perturbadoras que alguns cientistas estão pedindo para pausar certas pesquisas. Estou falando de sinais estruturados, padrões geométricos impossíveis e evidências de que talvez nunca estivemos sozinhos neste cosmos. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai abalar suas convicções mais profundas sobre a realidade. Cada peça deste quebra-cabeça cósmico aponta para a mesma conclusão aterrorizante. Alguém ou algo tem observado nossa galáxia há muito mais tempo do que imaginávamos. Vamos começar com algo próximo de casa. Algo que deveria ser impossível. Netuno, o gigante gelado nos confins do nosso sistema solar, um planeta que conhecemos há décadas, de repente começou a se comportar de forma estranha. Quando o James Webb apontou seus sensores infravermelhos para lá, os dados foram tão chocantes que os cientistas repetiram as medições 5 vezes, achando que havia erro no equipamento. A temperatura da atmosfera superior de Netuno caiu drasticamente. Não ao longo de milhões de anos, como seria natural, mas em apenas algumas décadas. 10 graus Celsius de diferença desde as últimas medições da Voyager 2. Isso não faz sentido, segundo nossa compreensão de dinâmica planetária. Não há ciclos solares que expliquem isso. Não há atividade interna que justifique essa mudança súbita. Mas a parte mais perturbadora não é a temperatura. É o que o Webb detectou na magnetosfera de Netuno. Pulsos sutis, mas regulares, como se algo estivesse interferindo no campo magnético do planeta. Pulsos que não deveriam existir. Pulsos que seguem um padrão matemático específico, como se fossem uma espécie de sinal codificado emanando do próprio planeta. Coincidência? Talvez. Mas quando você descobre o que aconteceu em seguida, a palavra coincidência perde completamente o sentido. A apenas 39 anos-luz de distância da Terra, existe um sistema estelar que sempre fascinou os astrônomos. TRAPPIST-1. 7 planetas rochosos orbitando uma estrela anã vermelha, 3 deles na zona habitável. Pelo menos era isso que pensávamos até o James Webb revelar algo que mudou tudo. Os dados espectrais não mostraram apenas água nos planetas TRAPPIST-1D e 1E. Mostraram oceanos globais, atmosferas densas com sistemas de nuvens complexos e, mais importante, compostos químicos que na Terra estão diretamente ligados à atividade biológica. Ozônio estratosférico, metano em concentrações anômalas e padrões de absorção de luz que sugerem não apenas vida, mas vida organizada. 2 planetas em um único sistema com todas as características necessárias para sustentar civilizações avançadas. As chances matemáticas disso acontecer naturalmente são astronomicamente baixas. É como ganhar na loteria 2 vezes no mesmo dia. Possível? Tecnicamente sim. Provável? Definitivamente não. Mas espere, porque estamos apenas arranhando a superfície desta descoberta cósmica. Quando o Webb apontou seus instrumentos para as profundezas do espaço, capturou luz de uma das galáxias mais antigas já observadas, JADES GS Z13-0. Esta galáxia se formou apenas 330 milhões de anos após o Big Bang, quando o universo ainda era jovem e turbulento. O problema é que ela estava emitindo um tipo específico de radiação que simplesmente não deveria existir naquela época. A radiação Lyman alfa, que o Webb detectou, era incrivelmente intensa e clara, como se as nuvens de hidrogênio neutro, que deveriam bloquear essa luz, já tivessem sido ionizadas. Mas isso só deveria acontecer muito mais tarde na história cósmica. É como encontrar uma casa totalmente construída em um terreno onde você acabou de plantar as sementes. Alguns astrofísicos estão começando a suspeitar que essa ionização prematura não foi um processo natural,
que algo acelerou artificialmente a transição do universo das trevas para a luz. Estamos falando de engenharia cósmica em uma escala que desafia nossa compreensão. Alguém ou algo com tecnologia capaz de manipular a própria estrutura do espaço-tempo. Mas as revelações não param por aí. Na verdade, elas ficam ainda mais perturbadoras. Você sabe o que acontece quando uma estrela morre? Ela se transforma em uma anã branca, um núcleo denso e quente que deveria destruir tudo ao seu redor durante o processo. Pelo menos era isso que pensávamos até o James Webb descobrir planetas que recusaram a morrer. No sistema WD 1856-534, o Webb encontrou um planeta gasoso gigante orbitando a apenas alguns milhões de quilômetros de uma estrela morta. Isso é impossível segundo nossa física atual. Mas o mais chocante foi descobrir que o planeta não apenas sobreviveu, mas que sua atmosfera estava se regenerando ativamente. Vapor d'água, compostos de enxofre e outros marcadores químicos, sugerindo que algo estava ativamente mantendo esse mundo vivo, mesmo após a morte de sua estrela hospedeira. Como se uma civilização avançada tivesse desenvolvido tecnologia para sobreviver ao apocalipse cósmico. Isso nos força a repensar completamente nossa compreensão sobre habitabilidade. Se civilizações podem sobreviver à morte de suas estrelas, então anãs brancas, que antes considerávamos símbolos de fim, podem ser, na verdade, os melhores lugares para procurar vida inteligente antiga. Enquanto isso, mais próximo de casa, o Webb estava fazendo descobertas igualmente perturbadoras nas luas externas de Urano e Netuno. Pequenos satélites, que deveriam ser rochas mortas e geladas, estavam exibindo atividade térmica inexplicável. Assinaturas de calor interno que não fazem sentido para corpos tão pequenos e distantes do Sol. Mas o mais intrigante foram os compostos orgânicos complexos detectados em suas superfícies. Não apenas moléculas simples, mas precursores químicos organizados de forma muito específica, como se tivessem sido depositados lá intencionalmente. Como se essas luas fossem depósitos, ou talvez até mesmo faróis deixados por alguém que passou por aqui há muito tempo. E então chegamos ao que pode ser a descoberta mais chocante de todas. A galáxia Messier 82, conhecida como Galáxia Charuto, sempre foi famosa por sua intensa atividade de formação estelar. Mas, quando James Webb a examinou em infravermelho, descobriu algo que nenhum fenômeno natural conhecido pode explicar. Um pulso regular emanando de sua região central. Não é ruído, não é interferência. É um sinal estruturado com espaçamento matemático, ritmo e duração consistentes com modulação artificial. Um padrão que alguns cientistas já compararam secretamente aos templates usados pelo SETI para procurar transmissões alienígenas. A diferença é que este sinal não está sendo enviado para nós. Nós o interceptamos acidentalmente, como espionar uma conversa que nunca deveríamos ter ouvido. Uma conversa entre quem? Entre civilizações que operam em escalas galácticas, usando tecnologia que torna nossa mais avançada tecnologia parecer primitiva. Mas talvez a evidência mais perturbadora venha de um lugar que já conhecíamos. A estrela de Tebbe, também conhecida como KIC 8462852. Esta estrela tem intrigado cientistas há anos, devido a seus padrões de escurecimento anômalos. Quando o Webb a examinou detalhadamente, não desmentiu o mistério, ele o aprofundou. Os dados mostraram que objetos finos e opacos passam regularmente em frente à estrela em intervalos geometricamente consistentes. Objetos que parecem ser planos, angulares e possivelmente massivos. Não são cometas, não são detritos naturais. São estruturas organizadas em camadas ou enxames, como uma versão real do conceito teórico de esfera de Dyson. O Webb também detectou calor residual na região circundante, um brilho infravermelho constante que não corresponde à produção da estrela, como se algo estivesse coletando energia e irradiando os restos.
Estamos potencialmente observando uma civilização tipo segundo na escala de Kardashev, uma espécie capaz de aproveitar a energia total de sua estrela hospedeira. E, finalmente, temos a descoberta que pode ser a mais significativa de todas, escondida nos dados do aglomerado de Pandora, Abell 2744. Este aglomerado de galáxias cria um efeito de lente gravitacional que nos permite ver galáxias do universo primitivo. Mas, durante exposições longas, o Webb detectou sombras passando através da lente. Não uma vez, mas várias vezes. Sombras projetadas por objetos que não emitem luz, não refletem luz, e só são conhecidos pelo que bloqueiam. Baseado na velocidade, tamanho e recorrência, a equipe do Webb acredita que esses objetos podem ser estruturas massivas, possivelmente tecnologia stealth que se esconde usando a própria física que pensávamos entender. Estamos falando de uma tecnologia que pode mascarar objetos do tamanho de planetas, ou até mesmo sistemas estelares inteiros. Uma tecnologia que sugere que o universo pode estar muito mais povoado do que jamais imaginamos, com civilizações avançadas se escondendo à vista de todos. Então, o que tudo isso significa? O que o James Webb realmente descobriu? Cada uma dessas descobertas, isoladamente, poderia ser explicada por fenômenos naturais exóticos. Mas juntas, elas formam um padrão. Um padrão que sugere que o universo nunca foi o lugar vazio e indiferente que pensávamos. Um padrão que aponta para a presença de inteligência em escalas que desafiam nossa compreensão. Desde mundos oceânicos em sistemas próximos até sinais estruturados de galáxias distantes, desde planetas que sobrevivem à morte de suas estrelas, até sombras invisíveis que se movem entre as galáxias, o Webb não está apenas nos mostrando o cosmos. Está nos mostrando que nunca estivemos sozinhos. A questão agora não é se existe vida inteligente lá fora. A questão é há quanto tempo ela tem nos observado e por que escolheu permanecer oculta até agora. Talvez estejamos finalmente avançados o suficiente tecnologicamente para detectar suas pegadas. Ou talvez algo tenha mudado, e eles não se importam mais em se esconder. O que quer que seja, uma coisa é certa. Estamos no limiar da maior descoberta na história da humanidade. Uma descoberta que vai redefinir nosso lugar no universo e nossa compreensão da própria realidade. E esta é apenas a primeira onda de dados do James Webb. Imagine o que ainda está por vir. Se este vídeo despertou algo em você, se você sentiu aquele arrepio, aquela sensação de que algo grande está acontecendo, então não deixe isso acabar aqui. Se inscreva no canal agora mesmo para não perder as próximas revelações que o telescópio Webb vai nos trazer. Deixe um comentário me dizendo o que você acha que realmente existe lá fora. E compartilhe este vídeo com alguém que está pronto para questionar tudo. Porque a verdade, meus amigos, é muito mais estranha do que qualquer ficção que já inventamos. E ela está apenas começando a ser revelada.